Olá, pessoal. Hoje na nossa aula a gente vai ver o carbono, tá? Algumas características e classificações do carbono, tal como as suas cadeias e como a gente pode classificar essas cadeias. Então vamos lá. Uma característica muito importante do carbono é que ele é um elemento tetravalente. O que isso quer dizer? O carbono sempre tem que fazer 4 ligações químicas, tá? Essa ligação pode ser 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas, ou uma ligação simples e uma ligação tripla, por exemplo. Tá? Cada tracinho aqui, ó, indica uma ligação simples. Se eu tivesse 2 tracinhos, uma ligação dupla. Se eu tivesse 3 tracinhos, uma ligação tripla. Ok? Sendo assim, a gente pode classificar o carbono de acordo com quantos carbonos estão ligados diretamente a ele. Quando a gente diz diretamente a ele, quer dizer um cara que está imediatamente ao lado, tá? Vamos dar um exemplo. Número 1, 2 e 3. O número 1 só estaria ligado diretamente ao número 2, tá? Por quê? Ele só está ao lado do número 2. Já o número 2 estaria ligado diretamente ao número 1 e ao número 3, já que ele está entre os dois. Ok? Então, segundo essa ideia, a gente vai classificar os carbonos. A gente vai olhar aqui os carbonos vermelhos, ok? Esse carbono aqui, ele só está ligado a um carbono. Logo, a gente vai chamar ele de carbono primário. O carbono ao lado, aqui, ó, a gente tem um carbono ligado a 2 carbonos diretamente. Então, a gente vai dizer que ele é um carbono secundário. Seguindo essa ideia, o nosso terceiro carbono aqui, nosso terceiro exemplo, que está ligado a 3 carbonos diretamente, é um carbono terciário. Logo, o carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a 4 carbonos, ok? E assim a gente classifica o carbono. Como é que a gente pode representar uma cadeia, tá? Vão existir alguns meios de a gente representar. Uma que a gente pode ver aqui é a fórmula de Lewis, tá? Que é a fórmula eletrônica, que ele está indicando aqui para a gente os elétrons da camada de valência. A gente vai reparar que cada carbono tem 4 pontinhos e cada hidrogênio sai um pontinho. Esses pontinhos são representados também depois por traços, tá? Ok? Cada par de pontinho, cada par de elétron vira um traço, uma ligação covalente. Então, isso aqui são a mesma coisa. Aqui eu tenho a fórmula de Lewis, aqui eu tenho a fórmula estrutural, e eu posso diminuir o tamanho disso, eu posso condensar, fórmula condensada da fórmula estrutural. Tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho um carbono aqui, e ao lado, em volta dele, 3 hidrogênios. Então, eu posso condensar isso dizendo que é um CH3, um carbono, 3 hidrogênios, ok? Ligado a um carbono com hidrogênio, ó, ligado a um carbono com hidrogênio, e para cima eu tenho um carbono com 3 hidrogênios, ó, para cima CH3. Ao lado desse cara que eu tenho um carbono com 2 hidrogênios, CH2, ao lado CH2 de novo, e na ponta aqui a gente tem um carbono ligado a 3 hidrogênios, por isso CH3. Eu também posso condensar esse cara, como? Eu pego essa parte aqui, que tem CH2 e CH2, e boto aqui, ó, CH2, entre parênteses, 2, porque são 2 vezes o CH2, tá? Então, essas aqui são fórmulas estruturais, tá? A fórmula molecular, que é como a gente diz como é que essa molécula é formada, por quais átomos e quantidade de cada um, tá? Essa cadeia aqui é uma cadeia com 6 carbonos ao todo e 14 hidrogênios, por isso C6H14. Lembra quando a gente, por exemplo, a fórmula da água, H2O? É H2 porque são 2 hidrogênios. O oxigênio, como é um só, não tem a necessidade de botar o número 1. Fica só O, H2O. Ok? Fórmula mínima, tá? Olha aqui, C6H14. Ambos são divisíveis por 2, dividir por 2 fica C3H7, tá? Pensa assim. Essa fórmula mínima. Fórmula percentual, ou diga porcentagem de cada elemento nessa cadeia, 83,7% dessa cadeia, da massa cadeia é carbono, e os outros 16,3% é hidrogênio. E também tem a fórmula em linha, também conhecida como fórmula bastão.
Essa aqui vocês vão ver bastante em conteúdos de prova, em conteúdos de livro, tá? Porque é muito mais simples a gente representar isso tudo aqui assim. É muito mais rápido, principalmente quando a gente tem uma cadeia maior. Por isso, a gente tem essa setinha aqui, ó, para a gente ver um pouquinho mais sobre ela. Cada ponta vermelha aqui, ó, esse cara, esse mesmo cara aqui, tá? Só que você tem essas bolinhas vermelhas. Cada bolinha vermelha dessa é um carbono. Tem um carbono aqui, ligação simples com carbono. Ligação simples com carbono, mas ele também tem uma ligação simples com carbono para cima. A gente diz ligação simples porque é um traço só. Se fosse uma ligação dupla, dois traços. Uma ligação tripla, três traços, ok? Na fórmula em linha, a gente só vai representar elementos que não sejam hidrogênios, tá? E o carbono, quando ele é sempre demonstrado como pontas, tá? Então, nessa ponta tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, que são essas bolinhas vermelhas. Então, eu tenho, ó, um carbono, olha aqui, um carbono. Como eu não represento esses hidrogênios, faço uma ligação, uma linha, puxei uma linha para um carbono, que ele vai seguir para o lado e também para cima de seguindo o carbono. Ele se liga para o lado e também para cima com outro carbono. Esse cara se liga mais um, ele se liga a mais um e depois a mais um, que é o último carbono aqui. Então, esse cara é esse cara aqui, tá? A gente só botou as bolinhas vermelhas para indicar onde estariam os carbonos. E aí, agora a gente vai para a classificação das cadeias, tá? Uma cadeia pode ser de quatro tipos, tá? De quatro formas. Entre essas formas, a gente tem sempre uma ou outra. Exemplo, a gente tem uma cadeia aberta, ou uma cadeia fechada. A cadeia aberta pode ser chamada de acíclica e a fechada de cíclica, de forma um ciclo, tá? Ele se fecha. Como eu costumo dar uma dica aqui. Imagina que aqui o ponteiro do meu mouse é um cara tentando fugir dessa cadeia. Ele consegue fugir por aqui, fugir por aqui, fugir por aqui. Não tem nenhum lugar onde a gente coloca esse cara que ele não consiga fugir. Já se eu coloco ele aqui, ó, nessa cadeia, aqui ele não consegue sair. Ele tem parede para todos os lados, porque essa cadeia está fechada. Então aqui eu tenho uma cadeia aberta, aqui eu tenho uma cadeia fechada. Também posso dizer se é uma cadeia normal ou ramificada. Imagina um galho de uma árvore, um tronco de uma árvore. E aí quando sai um pedaço, a gente diz que tem uma ramificação, tá? Então aqui, ó, não tenho ramificação, a cadeia normal. Aqui, ó, eu tenho, ó, vamos supor que essa aqui é a linha, pegando essa linha aqui. Eu desci aqui. Na verdade, a cadeia principal a gente vai ver depois que vai ser a maior possível, tá? Então, seria essa aqui assim, tá? Mas de todo modo a gente consegue ver que saem carbonos extra dali numa linha principal, que a gente vai chamar de cadeia principal, tá? Então, tudo que não é cadeia principal é ramificação. Aqui a gente tem ramificação. Professor, então aqui não seria uma ramificação também? Não, porque eu seguiria aqui, ó, o maior caminho possível seria esse aqui, e aí eu não teria ramificações. Por isso que ambas aqui são cadeias normais, e aqui eu tenho, em caso, uma cadeia ramificada, tá? Cuidado com isso. Cadeias saturadas e cadeias insaturadas. Quando você faz tudo sozinho, você diz que já está saturado, você não aguenta mais. Então, quando só tenho ligações simples, só tenho um traço entre carbonos, ó, entre um carbono e o outro, só tem um traço. Eu tenho, então, uma ligação saturada. Caso eu tenha uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ambos os exemplos aqui estão com ligações duplas, tá? Mas a gente poderia ter um exemplo também com ligação tripla. Eu teria cadeias insaturadas. Basta que eu tenha uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos para ser insaturada. Professor, então essa aqui não é insaturada? Não, porque essa ligação dupla está ocorrendo entre o carbono e um oxigênio, não entre dois carbonos. Ok? Só vai ser insaturada essa ligação dupla ou a ligação tripla for entre carbonos. E por último aqui, se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Homo, lembrando, igual, hétero, diferente. A gente vai ter na cadeia homogênea quando eu só tiver na cadeia principal, entre os carbonos, apenas carbonos, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um nitrogênio, mas esse nitrogênio não está entre carbonos, tá? Então, é homogêneo. Aqui eu tenho um oxigênio,
mas esse oxigênio novamente não está entre carbonos. Então, são cadeias homogêneas. Já nesse caso aqui, ó, a gente tem um nitrogênio entre carbonos e aqui um oxigênio também entre carbonos. Eles são átomos diferentes de carbono. Logo, eles são heteroátomos, tá? Heteroátomos são átomos diferentes de carbono que estão entre os carbonos da cadeia principal. Então, aqui a gente tem cadeias homogêneas e aqui cadeias heterogêneas, tá? Vale ressaltar que, ao mesmo tempo, a gente pode classificar uma mesma cadeia em vários desses tipos. Exemplo, vamos olhar essa cadeia aqui. Essa cadeia aqui é uma cadeia normal ou ramificada? É uma cadeia ramificada. Tem uma ramificação aqui. Ela é saturada ou insaturada? Ela é saturada. Entre os carbonos, só existe ligação simples. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea. Ok? Então, a gente vai classificar. Ela é aberta ou fechada? Faltou essa. Ela é aberta. Não existe nenhum lugar aqui onde a gente consiga fechar alguém. Tá? Então, a mesma cadeia vai ser classificada em todos esses 4 tipos, sendo um ou outro. Lembrando, cada tipo tem 2 alternativas. Ok? E aqui a gente encerra esse nosso conteúdo.